Olá, pessoal, professora Maitê falando aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Escrevam para mim no chat para que a gente consiga ter uma ótima interação. Como vocês estão? De onde vocês são? Escrevam aí para Maitê enquanto a gente aguarda a entrada de mais participantes na nossa live. É a primeira vez que vocês vão fazer o Enem? Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. A Maitê está muito feliz com a presença de todos vocês. Vamos lá. Então, não aguardo. Seja bem-vinda, Marcélia. Obrigada pelo comentário. Stephanie, obrigada pelo comentário. Nós temos 3 pessoas junto com a Maitê. KCL, oi KCL, boa noite. Fico feliz que você tenha vindo também para a nossa live. Sandra Paola, boa noite. De Tuiutaba, nossa cidade. Seja bem-vinda, Sandra. Dani, boa noite para você também, Dani. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa live. Cauã, boa noite para você também. Vamos iniciar a nossa live com o método 900 em 5. Ah, Maitê, como é possível tirar 900 mais em matemática estudando até 5 meses? Como isso é possível? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o meu curso Aprendendo Matemática com Maitê Prof. E para mostrar para vocês como isso é possível, eu vou mostrar alguns depoimentos aqui para vocês. Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro depoimento de uma aluna cujo sonho era ser médica, ela queria muito fazer medicina, e ela tinha muita dificuldade em matemática, especialmente em estudar sozinha. E aí, o que aconteceu? Ela conseguiu, né, através do método, ela conseguiu gostar de matemática, conseguiu estudar e a tão sonhada aprovação veio para ela, que hoje é médica. Nosso próximo depoimento, nós temos aqui de uma aluna que não tinha nenhum tipo de aptidão para matemática e ela... Deixa eu colocar aqui, vocês estão vendo? Todos vocês estão conseguindo ver os depoimentos? Que ótimo! Então, nós temos aqui o depoimento de uma outra aluna, cujo sonho dela não era matemática, ela não é da área de exatas, mas ela fez direito. E ela precisava de um direcionamento em matemática, porque a nota de matemática tem um peso muito importante para a média das notas. E aí ela fez direito na Universidade Federal de Uberlândia, conseguiu passar no vestibular, e hoje ela é delegada. E ela fala, né, em seu depoimento aqui, que todo direcionamento que ela teve em matemática foi e é importante para as etapas. Nós temos aqui um exemplo de uma nota do Enem desse ano, de um aluno que fez engenharia, conseguiu aprovação. Então, ele está fazendo engenharia. E era um aluno que não gostava muito de estudar, mas graças ao método conseguiu direcionamento adequado, e hoje ele está fazendo engenharia e ele entrou com uma nota altíssima. Nós temos aqui essa nota de uma aluna que o sonho dela era arquitetura e urbanismo. Ela conseguiu 780 em matemática e foi extremamente importante, tanto para a entrada dela na universidade, como também para se manter. Nós temos aqui também depoimentos de um aluno que hoje está fazendo direito e que achava matemática muito chata até conhecer o método e perceber que matemática pode ser leve, pode ser prazerosa e, com certeza, atingir a tão sonhada aprovação através do método. E eu tenho aqui também um depoimento que eu gosto muito de falar sobre a questão dos sonhos. Então, são depoimentos diferentes, são cursos diferentes, porém, o objetivo é sempre o mesmo, a realização de um sonho. E essa aluna aqui traduziu para nós muito bem, porque ela conseguiu ser aprovada aí em medicina veterinária, que era o grande sonho dela, e ela está muito feliz. Então, graças a esses
depoimentos aqui, eu consigo mostrar para vocês como é possível. Isso são apenas alguns exemplos, porque a Maitê já teve muitos alunos, graças a Deus, já consegui passar por várias etapas, conseguimos entender vários processos, acompanhar vários processos e realizar vários sonhos. Então, escrevam para mim aí no chat o que vocês acharam dessas histórias, se vocês gostaram, se vocês se identificaram com esses sonhos desses alunos. E agora que a gente já falou um pouco sobre esses depoimentos, aí mostrando para vocês como o método funciona através desses relatos, nós vamos falar um pouquinho sobre mim, tá? Vou mostrar aqui para vocês quem sou eu. Eu sou a Maria Tereza, mais conhecida como a Maitê, tá? Mamãe da Antonella, filha, esposa, irmã. A minha família é a minha base e é muito importante eu estar falando isso para vocês. Por quê? Porque assim como vocês, eu também tive sonhos, né? Na minha idade aí, quando eu era mais jovem, e eu tinha um objetivo que era conseguir entrar em uma universidade, conseguir realizar os meus sonhos, que é o sonho de vocês. Eu acredito que é muito próximo, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque os meus objetivos eram muito semelhantes aos que vocês têm hoje, que é de realizar o sonho de entrar em uma universidade, que é de ter condições financeiras para poder viajar, ter a casa dos sonhos, né? Ter o primeiro carro, que era muito meu objetivo na época também. E eu precisava muito iniciar a realização desses sonhos através da entrada na universidade. E aí, com esse processo todo, para mim foi muito difícil, porque eu venho de uma origem muito humilde, e aí eu comecei a perceber as dificuldades que eu tive que encarar à medida que eu comecei a colocar esses objetivos em ação. E aí, com o que eu me deparei? Eu me deparei, a primeira coisa que eu fui analisar foi os editais. E olha com o que eu me deparei. Eu me deparei com esse edital aqui, cheio de conceitos. Vocês já passaram por isso? De ter um objetivo na vida de vocês e vocês olharem para o edital e ver esse tanto de matéria? Escreve aqui para mim nos chats, para a gente poder fazer uma interação. Coloca aqui para mim, como foi para vocês? Vocês já passaram por isso também? De tentar fazer um concurso, um processo seletivo e olhar para o edital e se assustar com a quantidade de questões? Oi, Manuela. Não, a gente ainda não falou sobre o método, tá? A gente só colocou aqui os relatos das pessoas que passaram pelo método e que conseguiram se desenvolver através do método. A Maitê ainda vai falar sobre ele. Então, eu gostaria de saber se vocês já passaram por isso, vocês já olharam para um edital e ficaram assustados com a quantidade de questões, quantidade de conteúdo. E aí, depois que eu me deparei com esse edital, eu fiquei extremamente assustada, extremamente desesperada, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Eu não tinha apostila, eu não tinha direcionamento, eu não tinha um acompanhamento, e eu fazia algumas questões assim, tentava estudar sozinha, e eu fazia as questões e não dava certo, ficava horas e horas e horas estudando, horas e horas e horas tentando, e nunca chegava naquelas soluções que precisavam chegar. Ficava louca para que a prova fosse fechada, para ver as alternativas, fazia várias e no final eu não chegava nem na resposta. Não tinha nem a resposta que eu estava procurando. Exatamente, é desesperador. A gente fica extremamente perdido. Isso mesmo, Pedro. A gente fica perdido, sem saber o que fazer, sem saber. E aí é que está. A gente precisa perseverar. Como que eu vou perseverar se eu não sei nem por onde começar? Então, eu já sabia tudo que eu não tinha. E sabendo que eu não tinha, eu precisava agir e chegar no meu tão sonhado objetivo aí, que era entrar pela porta da frente na universidade. E aí, o que eu fiz? Eu comecei, primeira coisa, acalmar, ver o que eu tinha que fazer, e aí eu fui vendo, analisar questões anteriores, analisar edital, fazer relações, criar uma estrutura, me organizar. E todo esse processo foi um processo longo.
tá? Eu estou falando aqui para vocês de uma maneira resumida, mas foi um processo extremamente longo, tá? Onde eu chegava até a me emocionar, porque não era nada fácil, tá? Olhar para aquelas questões, não ter um método para eu acompanhar, não ter um direcionamento, não ter um acompanhamento, olhar para as questões, não acertar as questões e ter mesmo assim que continuar. E aí foi aonde eu comecei, tá, a pesquisar, a entender como as bancas cobravam as questões, como eram as estruturas dessas questões. Fiz pesquisas em vários livros, e aí, depois de todo esse processo, bem longo, que não foi um processo tão fácil, eu comecei a tirar umas notas melhores. Por quê? Porque eu precisava de uma nota alta e eu tinha muito pouco tempo. E aí, com esse processo, onde eu fui conseguindo atingir os meus objetivos, conseguir as aprovações, eu fui aprovada na UFO, fui aprovada na UENG, fui aprovada na UFTM, e em vários processos seletivos, onde eu consegui algumas bolsas de estudo também. Então, além de eu ter conseguido resolver o meu problema, que era de conseguir entrar em uma universidade, eu fui pegando aí as ideias. E aí eu consegui desenvolver um método com base em todas essas estruturas que eu estou falando aqui para vocês, tá? E aí eu quero que vocês coloquem aqui para mim o que vocês estão achando, se vocês estão entendendo todo o meu processo, tá? E eu quero falar para vocês sobre as dores que eu sentia e que vocês provavelmente também devem estar sentindo ou já passaram por isso ou está passando, né? Aquela questão de se sentir incompetente, de se sentir inútil, de não conseguir, de falar para os pais, né? Porque é doloroso você chegar nos pais e pensar assim, ai meu Deus, como que eu vou falar para o meu pai, para minha mãe, que eu não fui aprovado? Como que eu vou encarar a sociedade depois de tudo isso? Coloca aqui para mim no chat se vocês já passaram por essas dores, se vocês já tiveram essas dificuldades. Porque eu passei por isso e eu sei o quanto é difícil, tá? Porém, vamos lá, coloquem aqui, estou aguardando as respostas de vocês. Vocês já tiveram, se não foi nenhuma dessas dores, qual foi a dor de vocês ou qual está sendo a dor de vocês? Qual o medo que vocês têm nesse momento aí, que vocês estão começando a estudar para um vestibular, para um processo seletivo que tenha matemática? Muito bom, KCL. Ótimo saber que você está se identificando. É muito difícil mesmo. Nós já passamos por isso. Fórmulas. Nossa, fórmulas. A gente fica muito perdido com fórmulas. Principalmente quando a gente vê, Pedro, a grande quantidade de fórmulas presentes aí numa questão ou em um edital. Os pais acharem que estão gastando dinheiro à toa com vocês. Perder tempo, perder dinheiro, decepcionar os pais. Tudo isso é algo extremamente doloroso e difícil. A pressão de não passar, se sentir fracassado com a dificuldade que vocês possuem, tudo isso eu já passei por isso também. Eu sei o quanto isso é difícil. Muito bem. Nossa, eu estou gostando muito da interação de vocês. Podem continuar falando aqui, que para mim é um prazer compartilhar tudo isso com vocês, porque foi o meu processo. A pressão é um dos piores, né? Porque a gente fica numa angústia, a gente desenvolve tanta coisa ruim. Ficar perdido com as fórmulas. Gente, é o que eu mais ouço, problema com as fórmulas. Eu tô achando interessante que ninguém falou nada de álgebra até agora, que é algo que eu ouço com bastante frequência também. Ai, a álgebra, os números, né? Nossa, aquelas expressões gigantes. Muito bem. E aí, como eu estava falando para vocês, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo estratégias de estudos, organização, montando estruturas através de módulos, analisando questões, mas analisando questões com precisões, com base em como as bancas cobram, sabe? Foi um processo, assim, que foi uma média de 10 anos para eu conseguir entender esse processo de uma maneira mais leve e mais natural. Porém, quando chegou nesse tempo, eu tinha um método pronto. E a minha aprovação falava para mim que esse método funciona.
né? É um método que funcionou para mim. E por que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? Eu estou compartilhando com vocês porque gera transformação. E o objetivo é justamente esse. Eu gosto de ver as pessoas evoluindo, eu gosto de ver essa transformação e essa perseverança, porque demonstra muito a nossa força, demonstra muito sobre nós. Então, fala aqui para mim, escrevam aqui no chat, como é, vocês já pararam para pensar como seria a sensação de vocês ao passar por essa transformação e conseguir a tão sonhada aprovação? Escrevam aqui para mim no chat. Continuando, então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho, tá, sobre o jeito errado de estudar, com base em tudo que eu passei, em todo o desenvolvimento, em todo o meu processo. E também, pessoal, não só falando de mim, mas também dos alunos que passaram por mim. Eu tive experiência com muitas pessoas, porque são mais de 20 anos ensinando matemática, falando com as pessoas, entendendo como as pessoas aprendem, tá? Sempre trabalhando aí com estratégias para poder estudar. E aí eu percebi o seguinte, tá? Vou colocar alguns pontos aqui, lógico que tem muito mais pontos, mas eu vou colocar alguns. O jeito de estudar, tá? A primeira coisa, não estudar a base. O que acontece? Eu falo por mim. Às vezes você quer estudar probabilidade, você quer estudar análise combinatória, você quer estudar um monte de coisa, fórmulas, juros, porcentagens, e você não sabe o básico, que são as 4 operações fundamentais, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, divisão, certo? Então, não estudar a base é um jeito errado de estudar. Seguir o edital sem direcionamento, tá? E isso, muito bem, Manuela, essa questão da dificuldade em matemática ser desde o ensino fundamental é algo que eu ouço com muita frequência e foi um problema que eu também enfrentei. Existe uma pesquisa que fala de que cada 10 brasileiros, 7 não sabem matemática básica. Então, é realmente um problema. O Pedro está falando aqui que tem dificuldade em tabuada, também eu uso com bastante frequência, e é a base, gente. Se a gente não sabe multiplicar, se a gente não sabe a matemática básica, não tem como a gente avançar, nem para o intermediário, nem para o avançado. Então, a base, não estudar a base é um erro grave, seríssimo, tá? Seguir o edital aí sem ter um direcionamento. Você acorda lá às 6 horas da manhã, por exemplo. Aí você fala assim, nossa, hoje eu vou estudar matemática básica. Aí você senta lá, aí você não tem um direcionamento, você não sabe o que você vai estudar, você não tem um planejamento. E aí o que é que você vai fazer? Você sentou para estudar, você vai pegar o celular, você vai entrar nas redes sociais, você vai comentar alguma coisa, vai entrar no WhatsApp, vai falar com alguém. Quando você perceber, tem 2, 3 horas que você está sentado ali e você não fez nada, você não estudou nada. Então, você não teve um direcionamento, você está seguindo um edital só na sua forma de pensar, mas na prática isso não está acontecendo. Isso é um jeito errado, porque você está perdendo tempo, e esse tempo que você está perdendo pode custar a sua aprovação, tá? Isso mesmo, KCL, matemática básica, tá? Vamos pensar, começar por aí. Outra coisa também que eu vejo que é um erro muito comum é estudar conteúdos aleatórios, sem uma sequência didática, tá? Você vai lá, começa a estudar números, aí você nem estudou a tabuada direito, como o Pedro colocou aqui para nós, você já vai lá para a álgebra. Sabe aquelas letras que tem junto com os números? Aí você vai para a álgebra e você fala, não, não é isso aqui, você vai para a geometria. Aí você começa a fazer um monte de confusão. Depois, quando você vai até fazer uma revisão, seu caderno está tão bagunçado. O que isso significa? Que você pegou conteúdos totalmente aleatórios, sem uma organização. Isso prejudica muito e traz muito um jeito erradíssimo de estudar, tá? Outra coisa também, vocês já se identificaram com isso? Escrevam aqui para mim. Vocês falaram da matemática básica, sobre o edital sem direcionamento, sobre os conteúdos aleatórios. Vocês já fizeram isso? Ficaram horas e horas sentados estudando e nada do negócio fluir. Ou então ficou estudando coisas aleatórias que não tinha nada a ver
e de repente percebeu que estava perdendo tempo também. Outra coisa, tá? Estou aguardando aqui, vocês vão colocando e eu vou falando, comentando aqui com vocês. Outra coisa também, pessoal, que demonstra muito um jeito errado de estudar, é vocês ficarem horas e horas fazendo questões que não vão cair na prova de vocês, tá? É perda de tempo. De repente, você tá lá num cursinho, né, pagando por aquilo, e aí você tá lá estudando polinômios, você tá estudando números complexos, fazendo uma bateria de vários exercícios, e aquilo não vai cair na sua prova do Enem, por exemplo. Então, isso é um erro que faz você perder tempo, que faz você perder dinheiro e que pode custar a sua aprovação. Então, toda vez isso acontece com você, KCL, não se preocupe, tá? Porque é bem isso, é ótimo você se identificar e já falando isso aqui para nós, porque é muito isso, tá? Estudar, não estudar base, seguir edital sem direcionamento, estudar conteúdos aleatórios, fazer várias questões, ficando muito tempo numa questão só, sendo que aquilo nem vai cair na sua prova. E a palavra do momento, a procrastinação, tá? Que é você marcar um horário com você mesmo para você ir estudar e você não estudar. Você vai lá e não tem aquele compromisso, né, de seguir as suas metas, de cumprir com seus objetivos, de continuar aí rumo ao seu objetivo principal, que é a sua aprovação. Então, todos esses jeitos aqui que eu mostrei para vocês, eles são realmente o jeito errado de estudar e atrapalha muito o processo, custando, inclusive, a aprovação de vocês, tá? A procrastinação, Pedro, realmente não é nada interessante. Continuando aqui a nossa live, coloca para mim aqui nos comentários quais desses erros aqui vocês mais cometeram. Eu tenho aqui um exemplo bem clássico de uma expressão numérica. Vocês podem observar aqui que nós temos 5 cálculos para a gente chegar na resposta final. E aí você fica lá horas e horas fazendo uma questão como essa e aí não cai na sua prova. Perdeu tempo. Perdendo tempo, não estuda o que precisa, chega na hora da prova, acontece o quê? Não consegue acertar as questões. Certo? Então, é um exemplo bem clássico para vocês aqui. Agora que nós falamos do jeito errado de estudar, nós vamos falar do jeito certo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o jeito certo, que começa com o estudo da matemática básica. Estudar matemática básica. Como assim? Você saber as 4 operações fundamentais dentro dos conjuntos numéricos. Vocês vão olhar no edital, a primeira coisa que aparece na maioria dos editais, conjuntos numéricos. Aí você estuda números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, números reais. Você identifica, mas você não sabe fazer as 4 operações. Você não sabe somar, não sabe subtrair, não sabe multiplicar, não sabe dividir. Isso vai te atrapalhar a continuar os seus estudos, certo? Isso vai te atrapalhar na hora de você ter a sua aprovação. Outra questão é você olha para um triângulo retângulo, por exemplo. Você não identifica que ele é um triângulo retângulo. Você olha para uma figura geométrica espacial, você não consegue identificar. A Sara está falando aqui conosco, sim, fico sempre perdida por onde começar. Acabo estudando coisas fora de ordem e erradas. E perde muito tempo. E perde dinheiro, e perde a aprovação, que é a nossa maior preocupação hoje. Então, misturou divisão e multiplicação, Pedro, você já ficou perdido, já. Então, realmente, nós vamos ter que estudar aí a matemática básica do jeito certo, tá? E eu acho ótimo que vocês não tenham vergonha de falar, porque a gente precisa colocar isso para fora. A gente precisa falar, olha, eu não sei somar. Porque precisa saber, se você não sabe, isso vai te custar muito caro. Então, é melhor que você fale agora, que você entenda qual é a sua dificuldade, que você resolva, para que você, na hora que você for fazer a prova, você não tenha medo dela e nem medo do processo. Então, estudar matemática básica, tá? Primeira coisa. O próximo jeito de estudar certo é ter constância. Pessoal, disciplina é muito importante para o processo, tá? Nós podemos ter aí os facilitadores
como eu falei para vocês, eu demorei muito tempo para me poder entender as estruturações, para desenvolver um método. Porém, você pode ter tudo isso na sua mão. Se você não tiver constância, não vai funcionar. Por quê? Porque você não vai fixar o conteúdo. Você não vai entender o processo. Porque você começa hoje, aí você para, não, eu vou estudar de segunda a sexta, eu vou estudar 3 horas por dia, por exemplo. Aí na preguiça, hoje é segunda-feira, eu tô cansado, vou deixar para amanhã. Nossa, amanhã é terça-feira, eu tenho umas coisas para fazer que eu não fiz na segunda, depois eu estudo na quarta. Aí chega na quarta-feira, não vou estudar hoje porque eu vou deixar para o final de semana. Isso já aconteceu com vocês? Coloca aqui para mim nos comentários. E aí você vai perceber que o tempo está passando, você não teve uma disciplina, você não teve uma constância, e aí você fez um gol contra, você jogou contra você, tá? Então é necessário ter a constância, você ser organizado, se estruturar e cumprir as suas metas aí que você vai estabelecendo ao longo do processo. É necessário ter foco, tá? Eu sentei para estudar, rede social fica para depois, tá? Aquela conversa com o vizinho, aquela conversa no WhatsApp fica para depois. Então, é necessário ter foco, tá? Então, e não pode ficar de jeito nenhum com essa questão de ficar com dúvida, guardar a dúvida para si, porque isso vai atrapalhar muito vocês no processo de vocês. E estudar o método MAIT, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E aí, a Edma também tem dificuldades em tabuada, olha só. Eu tô gostando muito de ouvir vocês, e é muito isso, gente, eu quero muito que vocês sejam sinceros aqui, tá? Isso, Manuela, você já salvou a live e vai rever até entender, porque você precisa dessa aprovação. Todo dia que isso acontece, e às vezes é porque você quer, mas tem muitas coisas que te desanimam. Pensa muito na questão do objetivo, tá? Tabuada realmente é o mais difícil e o mais necessário. Vocês vão perceber que quando eu for no decorrer da nossa live, eu vou mostrando para vocês a importância da tabuada. Sem tabuada, gente, nada acontece. Então, principalmente a do 8, olha só, digital de elite, principalmente a do 8. Nós vamos resolver esse problema. Isso não pode continuar sendo problema. E estudar do jeito certo, estudar o método MAIT. Gente, o que é esse método MAIT? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui uma esfera só para consolidar aquilo que nós falamos anteriormente. Olha só, você olha para essa imagem, você precisa identificar essa imagem, você precisa identificar que a área dela é 4πr ao quadrado, você só precisa do R. Se você tiver o raio da esfera, você consegue resolver muita coisa sobre a esfera. Mas você só vai saber disso se você estiver estudando do jeito certo. E o jeito certo com o método MAIT. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o método MAIT. Mas antes de eu falar do método MAIT, coloca aqui para mim nos comentários, vocês estão querendo saber que método é esse, como que funciona. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui para vocês. Vão colocando aqui nos comentários. Quem está curioso aí para saber o que é o método MAIT? Ninguém está querendo saber o que é o método MAIT? Eu sei que vocês querem saber, vocês estão aqui comigo firmes na live, vamos colocando aí o que é o método MAIT. Sim, com o método MAIT, Pedro, você vai aprender sobre a esfera, sim. Sobre a área da esfera, sobre o volume da esfera. Até hoje, então, com a MAIT, você vai aprender a calcular. Se você não sabe, hoje é o seu último dia de sofrimento. A partir de hoje, você vai começar a saber. Então, vamos lá falando sobre o método MAIT. A Digital de Elite está me perguntando se vai aprender sobre divisão de fração. A KCL também está querendo saber. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí nosso slide? Tá tudo certo? Então, olha só, gente, o que é o método MAIT? O método MAIT, ele consiste aí na segmentação, tá, dos conteúdos que caem com mais frequência no Enem. O que a MAIT fez? A MAIT analisou centenas de questões, e eu estou falando do Enem,
tá? Matemática básica para o Enem. A Maitê analisou várias questões. Só um minutinho, a Marcela está falando, por favor, fala para nós o que é o método Maitê. Vamos falar sim, a Sara também quer saber, muito bem. Olha só, pessoal, o método Maitê, o que a Maitê fez? A Maitê analisou centenas e centenas de questões de matemática que estão presentes no Enem todos os anos, tá? Desde aquela matemática lá básica, matemática intermediária, matemática avançada. E o que a Maitê percebeu? A Maitê percebeu que as questões, elas têm uma estrutura própria, tá? E essas questões, os conceitos que vão caindo nessas provas, eles vão se repetindo no decorrer dos anos, tá? E apesar aí da gente ter um edital gigante, é possível diminuir, é possível condensar essa quantidade de conteúdos, tá? E aí o que a Maitê fez? A Maitê organizou para vocês todos esses conteúdos em 4 módulos, tá? E aí, por que eu fiz isso? Porque eu vi que nas apostilas, nos lugares onde eu estudava, eu via vários módulos, e isso mais me confundia do que me ajudava. E aí eu percebi que era possível diminuir esses módulos e foi isso que eu fiz. Eu analisei centenas e centenas de questões, observei a estrutura das questões, observei como essas questões caem e que conteúdos são esses. E aí a Maitê dividiu em 4 módulos. O primeiro módulo é um módulo números e operações, que nada mais é as diferentes formas aí de contagem, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, do zero mesmo, tá? A gente vai começar do zero, para vocês não terem nem vergonha de perguntar e nem tirar as dúvidas de vocês. E aí, depois que consolidar essa parte de números e operações da matemática básica, aí a gente tem condições de avançar para juros, para porcentagem, para análise combinatória, para probabilidade, para sequências e séries. E aí eu coloquei o quê? Eu coloquei mais questões, tá? Onde eu vejo que esses conteúdos caem com mais frequência. E questões fáceis. Então, os números e operações é o maior módulo que a Maitê tem. Por quê? Porque ele é um módulo que começa lá com a matemática básica do zero, adição, subtração, multiplicação, divisão, e depois vai evoluindo aí para porcentagens, para juros, para sequências e séries, tá? E está dentro muito da questão de questões básicas e fáceis do Enem, que são muito importantes para aumentar a pontuação de vocês. O módulo 1 é números e operações. Escrevam aí para mim se ficou alguma dúvida sobre os números e operações, vocês entenderam, tá? Sobre números e operações. E enquanto vocês vão colocando, a Maitê vai falar do módulo 2, que é o módulo álgebra. Sabe aquelas letrinhas que vocês vivem me perguntando? Maitê, para que serve essa letra, Maitê? Por que matemática tem que ter letra? Isso não é coisa de Deus, né? Eu já ouvi muito isso. Então, assim, a álgebra é aquela parte um pouco mais abstrata, tá? Mas eu já vou adiantando para vocês. O Enem, ele é generoso com a gente quando a gente entende como ele é organizado, tá? E a questão da álgebra tem uma composição de questões médias. Então, vocês vão perceber lá que se vocês dominarem, por exemplo, equações, dominarem funções, dentro do contexto do Enem, vocês vão conseguir acertar questões médias. Então, olha bem, lá em números e operações, a gente já está conseguindo identificar com as questões mais fáceis. Aqui na álgebra, a gente já vai às questões que são médias, tá? KCL está anotando tudo. Ai, que ótimo, KCL. Muito obrigada. Então, essa parte algébrica aqui, que é um pouco mais abstrata, ela compõe aí as questões médias, mas a Maitê fez o quê? Ela colocou lá somente questões típicas do Enem, que estão frequentes tanto nas questões dos anos, em todos os anos, e no edital, sem perda de nada, tem tudo lá para vocês. O terceiro módulo é um módulo que eu gosto bastante de falar, porque é o tratamento da informação, gráficos, com tabelas, e nós temos também, a Maitê dividiu esse tópico aqui em 2 partes. Análise de gráficos e tabelas, onde eu ensino para vocês como ler, como identificar os principais pontos de um gráfico, como ler um gráfico, tá? Como entender uma tabela, o que aquela tabela está falando para nós, qual conceito eu vou aplicar. E a outra parte são as medidas de tendência central, que é a parte de estatística,
que todos os anos estão presentes no Enem, com a média, mediana e moda. Então, o tratamento da informação é um módulo muito interessante e vocês vão ver muitas questões no Enem e o melhor, vocês não vão assustar com essas questões, vocês vão olhar e falar, meu Deus, eu vi isso aqui lá no método MEIT e é muito tranquilo para mim. Vão colocando aqui o que vocês estão achando até agora do terceiro módulo. E o último módulo, não menos importante, geometria, tá? E o módulo geometria, nós temos lá geometria plana, geometria espacial e trigonometria, que são conceitos aí presentes no Enem. Então, tá muito bem direcionado, Pedro, tá bem organizado para vocês, com questões típicas. E sabe o que a Maitê fez para a gente não perder tempo? Vocês vão ter acesso ao conceito e vão ter acesso aos exercícios do Enem. Então, vocês vão ver exatamente como essas questões caem aí nas provas, tá? Então, coloca aí para mim nos comentários o que vocês acharam desses 4 módulos, se isso faz sentido para vocês, se vocês gostaram dessa divisão, desse direcionamento, dessa organização. Então, eu criei esse método, eu criei um curso online estruturado aí para vocês e organizado, para que vocês consigam aí estabelecer metas através dos módulos, tá? Então, você vai acordar às 6 horas da manhã e vai saber exatamente o que você tem que estudar, sem procrastinar e sem ficar perdendo tempo. Então, coloquem aí para mim nos comentários o que vocês estão achando, se isso faz sentido para vocês. Coloca aqui para mim. A Sara gostou muito, olha, ótimo, adorei, professora, muito bom saber, tá? Então, pessoal, com base em tudo isso que eu falei, vocês estão falando aqui, vão colocando aqui para mim, se isso faz sentido para vocês, tá certo? Eu quero dizer para vocês, tá? Que com base nessa estrutura, com base nesse método, eu criei um curso 100% online, tá? E 100% direcionado para o Enem. É literalmente a base de tudo, KCL, a base de tudo, tá? Então, ele é um curso 100% online, tá? E aonde eu coloquei aí mais de 200 aulas gravadas para vocês, com essa estrutura e com essa organização aí que eu coloquei. E os vídeos que eu coloquei para vocês são vídeos muito curtos, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, tá? Para vocês entenderem mais ainda. Então, o que você vai receber, tá? Se você entrar para a nossa turma aí do método 900 em 5 hoje. Vocês vão receber a organização de estudos através de uma plataforma, tá? É 100% online. Então, na plataforma, os módulos estão organizados aí de acordo com o que você precisa entender. Os conteúdos são direcionados, sem aulas genéricas, sem rodeio, sem perder tempo, tá? Aqui você vai receber aulas focadas 100% na prova do Enem, com explicações simples, práticas, tá? E todas as aulas foram feitas para que vocês vejam e entendam exatamente o que é o conceito e como esse conceito cai na prova do Enem, tá? São aulas muito curtas, fáceis de serem entendidas, tá? Aulas que são, assim, em média de 5 minutos, 10 minutos, não passa disso, tá? E se vocês perceberam que isso faz sentido para vocês, coloca aqui para mim nos comentários, tá certo? Eu vou deixar aqui disponibilizado para vocês essas informações para que vocês consigam entender melhor. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. E como eu disse, gente, está muito estruturado, está muito organizado. E aí eu quero saber se isso faz sentido para vocês. Se vocês acreditam aí na aprovação de vocês através desse método, coloca aqui para mim nos comentários, tá? E aí, se faz sentido para vocês, eu tenho uma oportunidade para vocês. Tem uma oportunidade única para vocês que querem se preparar para o Enem com antecedência, para você que quer fazer a prova sem essa preocupação, sem perder tempo, sem perder o seu direcionamento e o foco, tá?
eu tenho para vocês uma proposta aí, onde eu vou disponibilizar o link para vocês entrarem na plataforma e ter acesso a todo esse curso. E as 10 primeiras pessoas que adquirirem o curso, elas vão receber uma mentoria comigo, tá? É uma aula onde eu vou entrar ao vivo com vocês, de individual, de maneira personalizada, entendendo aí onde vocês vão tirar as dúvidas de vocês comigo nessa aula. E só 200 aulas, elas ficariam aí, tem mais de 200 aulas, mas só essas aulas aí, se vocês estudarem uma média de 2 vídeos por dia, vocês já conseguem fazer o curso em 5 meses. Mas é claro, né, que vocês podem fazer mais de 2 aulas, vocês têm aí a questão da revisão também que vocês podem estar fazendo e estar super preparados aí para o Enem. Então, é uma oferta, uma oportunidade que eu estou fazendo para vocês, onde só as aulas, né, pessoal, só as aulas ficariam aí para vocês uma média de R$ 597. E eu estou fazendo tudo isso para vocês com as 10 primeiras pessoas que acessarem o curso. Elas vão ter todo acesso a essas aulas, mais uma mentoria comigo de uma aula, tá? Por apenas R$ 287,99 à vista, ou em 12 parcelas de R$ 28,74. Então, o link já está aqui, tá? Para vocês no chat, para vocês entrarem, terem acesso aí e ter acesso a todo esse curso que foi preparado com muito carinho para vocês, com muita atenção para vocês, para que a gente consiga compartilhar aí essa aprovação de vocês e a realização de sonhos, como vocês viram aí nos relatos anteriores aos meus alunos. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, pode estar colocando aqui para mim. Corram, tá? Porque são apenas os 10 primeiros aí que vão ganhar uma mentoria individual comigo. E assim, pessoal, como eu disse para vocês, tá muito bom esse preço. Por quê? São mais de 200 aulas. Pensem em vocês. Vocês vão pegar um material organizado, equilibrado, alinhado, direcionado para sua aprovação. E, como vocês viram nos comentários anteriores, não é um curso que você vai fazer só para entrar no Enem. Você vai fixar o conteúdo, porque ele é muito tranquilo, sabe? É fácil de entender, com uma didática que foi estruturada durante anos, entendendo como vocês aprendem, qual o melhor jeito de ensinar, prático, objetivo, direto, direcionado aí para essa aprovação de vocês. Então, corram, não percam tempo, para que vocês, além de conseguir toda essa estrutura, ainda tenham a oportunidade de ter uma mentoria individual, uma aula individual comigo, tá? Na aula individual, o que você vai fazer? Olha, Maite, eu percebi lá, olhei a estrutura, eu percebi que a minha dificuldade é em geometria. Então, nós vamos conversar e eu vou te direcionar para você não ter problema aí com geometria. Muito bem, Pedro. Fico muito feliz que você esteja dentro aí da nossa mentoria. Vai ser um prazer receber você no nosso time, Maite. Muito obrigada, Mauri. Já garantiu sua vaga, é ótimo digital de elite, muito bom, fico muito feliz. Isso mesmo, Pedro, vamos gabaritar essa prova e não vamos perder a oportunidade, porque é uma oportunidade única de vocês conquistarem 900 mais em matemática no Enem, estudando no máximo 5 meses por apenas R$ 287,99 à vista ou em 12 parcelas de R$ 28,74. Agora só são 8 vagas, porque nós já conseguimos 2 aqui, já foram preenchidas. Corram, não percam tempo, pessoal. Coloquem as dúvidas de vocês. Podem colocar aqui no chat, que a Maite responde. Vocês estão todos no Instagram, continuem no Instagram. Passem a live aí para o link para a família, para quem vocês perceberem aí que vai fazer o Enem. Vai dividir no cartão, tá, KCL? Aí você vai, são 12 parcelas de R$ 28,74 dividido no cartão de crédito. Através do link você já vai ser direcionado para essa página e se você já vai escolher a forma como você vai pagar. Se vai ser à vista ou se vai ser parcelado em até 12 vezes de R$ 28,74.
Mais alguém tem mais alguma dúvida? Keiciele, eu respondi você, ficou claro? Vamos lá, gente, vamos interagir. Mais alguma dúvida? Então é isso. Fico muito feliz com a participação de todos vocês, de vocês terem ficado até agora. Muito obrigada. Vamos nos falando. Vocês podem entrar em contato comigo pelo direct, tá? Podem ficar à vontade para tirar as dúvidas de vocês. E muito obrigada a todos vocês que participaram comigo da live até agora. Agradeço de coração. Espero realmente fazer parte do processo de vocês para que a gente consiga lá em janeiro do ano que vem comemorar a tão sonhada aprovação, aonde você vai escolher o curso e não o curso escolher você. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Tighten my grip, but it stays the same.